E vamos falar do Santos, que depois dos 3-0 contra o Cruzeiro neste domingo, é claro que os torcedores do Santos tiveram uma segunda-feira de alívio, uma segunda-feira assim, daquele respiro profundo, lá no fundo, e soltando para fora. Depois de tanto sofrimento nesta temporada de 2025, ela acabou. E agora é só se preocupar em 2026. É claro que eu vou deixar aqui bem declarado: Marcelo Teixeira versus Alexandre Matos. Você vota em quem? Qual que você vai? Marcelo Teixeira versus Alexandre Matos. Mas vai pensando aí em quem que você vota, que depois eu vou falar. Mas é claro que foi uma segunda-feira assim, a segunda-feira do alívio, a segunda-feira do respiro fundo, daquele cansaço que você solta tudo para fora e fala assim: agora eu estou em paz. Campeão não foi. Libertadores não foi. O que sobrou? Ainda bem que sobrou uma Sul-Americana para 2026. Para divertir um pouquinho mais os Santistas, para ter mais jogos para os Santistas acompanhar, porque era muito pouco jogo. Você jogava, às vezes você tinha que ficar a semana olhando os outros jogar e o seu time só treinando, só treinando, só treinando. E quando voltava para jogar, sempre a mesmice. Aquele time atado, aquele time preguiçoso, aquele time que estava acostumado só treinando, só batendo aquela bolinha. Um tentando passar a bola no meio das pernas do outro, outro tentando dar carretilha e aquela festa toda. Agora, 2026 não, já vai ser diferente, porque o negócio já vai começar logo no início de janeiro, que você não vai ter muito tempo para ficar dando risada e zombando do seu companheiro, e é claro que o trabalho vai ter que ser mais pesado. Isso aí não tenha dúvida. Isso aí não tenha dúvida. Que o trabalho vai ter que ser mais pegado para poder, quem sabe, o Santos fazer uma temporada de 2026 totalmente diferente desses 5 últimos anos aí que o Santos, meu Deus do céu, que sofrimento para os torcedores do Santos. O Santos tem que desacostumar desse negócio que ele está fazendo aí. Desacostumar disso daí. O Santos tem que voltar a ser aquele time protagonista dentro do campeonato. Aquele time que entra dentro de um campeonato pensando em disputar título. Porque pensando em disputar campeonatos, tem 20 times que entram para disputar campeonato brasileiro. Tem 20 times que entram para disputar campeonato brasileiro. Então o Santos tem que mudar, tem que voltar a ser aquele time de olhar lá na ponta do campeonato, lá na ponta do campeonato. E para isso tem que ter trabalho, tem que ter trabalho. Agora, é como eu estou falando aqui, é uma coisa que tem que ser cobrado, trabalho, 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 porque não dá, não dá. Às vezes é umas coisas que você não entende, é umas coisas que você não entende, por exemplo, como o Santos iniciou essa temporada de 2025. Iniciar sem treinador, esperando o treinador chegar, contratando o jogador com o time jogando, aquela zona, vamos falar assim, uns trabalhos talvez sem desenvolvimento no Santos ali, como foi o início do ano, quando o Caixinha pegou o Santos lá e o Santos com aquele futebol preguiçoso, aquele futebol que não ia, aquele futebol que ridículo. Depois veio o Kleber Xavier tentando fazer o Santos jogar também, mas para muitos era só um tempo que ele estava ali, porque logo, logo ele cairia. Ele só não caiu antes porque o Marcelo Teixeira é como se diz, sempre está ali dando uma seguradinha mais no treinador, tentando influenciar o treinador a dar certo no Santos, e esse tempo quase custou muito caro ainda para o Santos. Ainda bem que veio o Vojvoda, deu uma recuperada nesse Santos, principalmente ali depois do jogo do Palmeiras para cá, e o Santos pegou uma nova linha no campeonato e acabou se salvando de uma tragédia que poderia ser muito pior ainda do que 2023. Muito pior ainda do que poderia ser 2023. Porque lá, quando o Santos caiu, foi a primeira vez, chegou ali o presidente que tinha ganhado a eleição ali, deu uma mudada, trouxe uns caboclos ali, pôs para jogar e ainda acabou dando certo e o Santos já subindo imediato para
o campeonato da Série A, porque se o Santos cair de novo, eu tinha minhas dúvidas se o Santos voltaria logo para a Série A não ser, como todo mundo pede aí, SAF, aparecer uma SAF. Mas você já imaginou aparecer uma SAF no Santos e o Santos na Série B? Qual seria essa SAF? Como seria essa SAF? Temos que tomar cuidado, porque a gente às vezes vê até pessoas grandão aí, que vive iludido, que vive ali cobrindo o Santos e falam uma firmeza com o SAF, mas tem que saber o tipo da SAF que vem, porque às vezes pode se enganar também achando que é grande coisa, no final pode vir, é problema ainda mais para o Santos. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso daí. Mas olha, é claro que agora vai surgindo aquelas notícias, notícias de saída, notícias de chegada, e aí, como eu vi o Ricardo Martins, ele falando que o Guilherme não joga mais no Santos. O Guilherme está de saída para um time dos Estados Unidos. E pelo valor que eu vi no GE, parece que 1.700.000 dólares. Quer dizer, o Santos contrata um jogador do nível do Guilherme por esse valor? Será que o Santos contrata um jogador do nível do Guilherme? Porque, para muitos, o Guilherme foi um fracasso no Santos. Eu não vejo assim, não. Eu vi o Guilherme até um jogador interessante. É claro que no meado dessa temporada aí, pegaram muito no pé do Guilherme, a fase do Guilherme não era boa, também a fase do Santos não ajudava, e acabou o Guilherme sendo aquele grande vilão ali do meio do ano, ali, de tudo que aconteceu com o Guilherme. Mas é claro que a gente tem que entender o lado do jogador, porque se fosse eu também no lugar, se fosse um craque do Santos e acontecer tudo o que aconteceu, eu continuaria no Santos, principalmente depois de ter ajudado o Santos a ter saído dessa buraqueira onde o Santos estava metido. Talvez eu pensaria também e ia ganhar outros ares, porque é meio complicado. Talvez está certo o Guilherme deixar o Santos, partir para um outro lado, pegar outro rumo, de repente para ele vai ser bom, para o Santos vai ser bom e para a torcida, principalmente aqueles que pegaram muito no pé dele, vai ser bom também. Porque aí, de repente, eles vão ter que arrumar outro, aqueles que gostam de pegar no pé também, ter que arrumar outro para poder pegar no pé ali. Porque é sempre assim, no Santos é sempre assim agora. Sempre tem um que é o vilão ali dos torcedores do Santos. Sempre tem um. Sai um, mas vem outro e assim vai. E agora vai começar essa programação. Vamos ver como que vai ser essa programação daqui para frente, porque, é claro, para muitos tem que ter uma reformulação. Para outros tem que ser pingado. Tem que chegar no treinador, ver com o treinador o que ele acha, o que ele está precisando. É claro que se perguntar para o treinador, ele vai pedir o Messi lá aqui, vai pedir o Cristiano Ronaldo lá, vamos manter o Neymar, que tem que manter, na minha opinião, e assim por diante. Mas é claro que a gente está só ironizando aqui, porque o certo agora vai ser chegar no Vojvoda, vamos fazer o trabalho, iniciar um trabalho, mas um trabalho mesmo, iniciar um trabalho. Não é aquele negócio de ficar aí fazendo brincadeira para lá e brincadeira para cá, como eu fiz aqui no começo do vídeo. Marcelo Teixeira ou o Alexandre Matos. Porque eu vendo hoje, que eu não tinha visto uma entrevista de nada, estava meio com a cabeça meio que aérea, mas hoje nas estradas você põe, vê entrevista e você presta muita atenção. É claro que pro presidente Marcelo Teixeira tem que ter uma reformulação, como ele disse ontem depois lá da coletiva do Vojvoda. Tem que ter uma reformulação. Já para o Alexandre Matos, ele que deu entrevista para o pessoal ali ontem, depois do jogo, tem que ter as pontuações. Aonde o Santos está precisando? O que o Santos está precisando? E eu, se fosse votar, eu votaria no Alexandre Matos, porque eu vejo desse jeito. Uma reformulação no Santos? De novo uma reformulação no Santos?
É aquela reconstrução que estamos reconstruindo o Santos desde 1912 e até hoje o Santos está sendo reconstruído? Aí não, aí não. Eu vejo diferente. Eu vejo que tem que ter um trabalho muito sério agora no Santos, iniciar a temporada diferente do que foi iniciado em 2025. Aí sim, fazer uma boa pré-temporada para o Santos poder iniciar bem o Campeonato Brasileiro, o Campeonato Paulista, a Copa do Brasil ou a Sul-Americana. Tem que ser assim, tem que ser assim. Vai precisar de um centroavante? Vai buscar um centroavante, mas sabe contratar porque a janela entra vento. Janela aberta, entra vento. E às vezes só o vento você nem vê, ele nem refresca. Às vezes entra até aquele vento. Dá um medo quando fala de contratação do Santos. Meu Deus do céu. Aí já começa a conversa que o Brasão vai sair. Que o Brasão vai chegar a proposta da Europa. Vai chegar a proposta do Flamengo. Vai chegar a proposta, estão falando até do Bayern de Munique. O próprio Ricardinho Martins também falou que vai chegar uma proposta do Bayern de Munique. E aí começa a conversa. Vai sair esse, vai sair aquele, se o Neymar renova. Para mim, a grande contratação do Santos para 2026 chama-se Neymar Júnior. Esse é a grande contratação do Santos para 2026. Que, na minha opinião, não era nem um contrato até a Copa do Mundo. Era um contrato até o final de 2026. Aí lá você vê, faz o balanço de novo, como foi a temporada. Se der mais uma lá em 2027. Para mim seria isso daí. Para mim seria isso daí. O Neymar ainda prova e provou que ele, dentro de campo, era diferente. Era diferente. Eu não lembro em que lugar foi que a gente vê, tanto vai passando e você vai ouvindo, que teve o torcedor que falou assim, daqueles vaza Neymar, daqueles vaza Neymar. Mas o que o Neymar fez ontem? O que vocês vão falar? Neymar só deu um passe de gênio pro Igor Vinícius fazer o cruzamento para o Tassiano fazer o gol. Então, esses vaza Neymar, eles querem arrumar pelo em qualquer lugar, em qualquer lugar. Até no ovo eles querem arrumar o pelo para poder mostrar que eles têm razão. Meus amigos, não tem razão. Vocês não têm razão. O Neymar, dentro de campo, é diferenciado. Queira sim, queira não, queira vocês gostar ou não, a verdade é uma só. O time que tem o Neymar é diferente do time que não tem o Neymar. Essa é a realidade. E a gente tem que aceitar. Quem não gosta do Neymar tem que aceitar. Fazer o quê? É diferente. Agora, se o Neymar se machuca, se o Neymar não pode jogar, aí é outra coisa. Mas dentro de campo que ele resolve, ele resolve. E se vocês, vazas Neymar, torcem muito para a seleção brasileira ser campeão do mundo, torça para que o Neymar esteja bem para 2026 na Copa do Mundo. Porque o Brasil com o Neymar é um Brasil e sem o Neymar é outro Brasil. Não se iluda com a seleção brasileira, que de vez em quando faz um joguinho mais ou menos razoável. Não se iluda. Imagina o Neymar nesse time numa Copa do Mundo. Ele pode fazer a diferença. Isso aí não tem o que ver. Isso aí não adianta a gente querer cobrir o sol, como se diz, com a peneira. A realidade está aí, para quem quer ver. Pega os números do Santos com o Neymar e pega os números do Santos sem o Neymar. Se o Neymar não tivesse tido essa segunda contusão aí, que ele ficou um tempão parado aí, o Santos, sim, nós poderíamos estar comemorando hoje o Santos na Libertadores. Porque se você pegar o Santos, porque eu acredito que o São Paulo vai entrar para a Libertadores, se você pegar a pontuação do Santos com a pontuação do São Paulo, você chega ali 4 pontos de diferença. 4 pontos de diferença, quer dizer, passamos até perto. Depois de tudo que aconteceu dentro do campeonato, passamos até perto. Porque se nós não tivéssemos tido esse tropeço contra o Vitória e contra o Fortaleza, o Santos estaria na frente do São Paulo hoje.
esperando o Fluminense ou o Cruzeiro ser campeão da Copa do Brasil para fazer uma pré-Libertadores. Coisa do outro mundo esse campeonato também. Meu Deus do céu. Quanto sofrimento durante o ano e quase que ainda alcança algo diferente dentro do campeonato. Meu pai. Mas vamos agora ficar aguardando aí se vamos ter uma reformulação, como diz o presidente Marcelo Teixeira, ou se vamos ter uns pinga-gota ali no elenco ali, para dar aquela equilibrada nesse elenco. Mas, para mim, o grande reforço passa Neymar Júnior. Esse é o grande reforço para 2026. E o segundo reforço, trabalho. Trabalho. O Vojvoda tem que chegar, tem que ter ali a pré-temporada dele e trabalho. Esse é outro reforço muito importante. É reforço talvez mais valioso do que certas contratações que o Santos vai buscar. De repente aí estão falando até no Gabigol. Vamos ver, vamos ver. Uma parte da torcida não aceita, não quer aceitar o Gabigol. Eu já sou aquele que eu fico aqui. Se o Gabigol vir para o Santos, acredito que será muito bem aceito por mim. Porque eu vejo no Gabigol um grande jogador, marra, tem muita marra, mas eu acredito que ali no Santos, ali, se ele chegar e vestir a camisa do Santos, ele vai voltar a ser aquele Gabigol do Santos, Gabigol que depois passou no Flamengo, eu acredito que ele volta a ser aquele Gabigol lá. Então vamos aguardar, esperar aí, ver o que vai ser definido a partir de agora nesse nosso Santos, porque precisamos pensar muito em 2026 para não repetir os últimos anos do Santos dentro dos campeonatos que estão disputando. Se inscreva no canal, deixe seu like, faça seus comentários, ative o sininho para receber as notificações. Eu sou o Raul Schott, ficam todos com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser.